Você já parou para pensar por que as casas de apostas são, na verdade, contra a manipulação de resultados? Pode parecer contraditório, mas as casas de apostas não ganham apenas com resultados das partidas. Quando a gente vê diversas notícias falando que as casas estão patrocinando o futebol brasileiro, estão acabando com o futebol brasileiro, a gente tem que entender como que uma casa de aposta ganha dinheiro. A casa ganha através de uma comissão embutida nas odds, chamada Juice, que eu vou te explicar nesse vídeo. E assim eles garantem um lucro a longo prazo, independente só do resultado da partida. Quando a gente vê lances bizarros, automaticamente a gente lembra daqueles gráficos que a gente já viu de muitos patrocinadores de casas de apostas entrando nos times de futebol e nos campeonatos. E a gente fala, isso é esquema de bet. Será que é mesmo? As casas de apostas ganham dinheiro com uma comissão embutida nas odds, que se chama Juice, e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E elas garantem um lucro a longo prazo, independente do resultado da partida. Eu vou te explicar. E vamos deixar um exemplo muito claro, cara ou coroa. Se você joga uma moeda para o alto, existe 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Se uma casa de apostas tradicional fosse precificar esse evento, daria uma odd de 2 para cara e uma odd de 2 para coroa, ou seja, englobando 100% das probabilidades. Só que vamos para um exemplo real. A casa joga a sua margem e ela fica coberta, independente do resultado do jogo. Internacional e Fluminense. Over 2,5. O que quer dizer? Que ou vai sair mais de 2 gols ou vai sair até 2 gols. A casa precificou uma odd de 2,07 que vai sair mais de 2 gols e uma odd de 1,72 que vai sair no máximo 2 gols nessa partida. Se a gente transformar isso daí em probabilidade, a gente consegue ver que tem 48% de probabilidade de mais de 2 gols e 58% de probabilidade de menos de 2 gols. Ou seja, 106% de probabilidades cobertas. Esse 6% é a margem da casa. Então, para a casa pouco importa se você vai acertar o resultado ou não. E é por isso que a casa sempre vence. A casa não tem nenhum interesse na manipulação dos resultados. E quando tem alguma manipulação de resultado, quando um jogo é manipulado, isso mina a confiança dos apostadores. Por quê? Porque os apostadores começam a desconfiar do jogo, desconfiar do sistema e desistem de apostar. Quanto menos dinheiro, menos a casa vai ganhar. Então, para a casa é muito interessante ter muitas pessoas no mercado que confiam no evento para que ela garanta o seu juice cada vez mais alto. 6% de 1 milhão é um valor, 6% de 10 milhões é muito melhor. Então, para a casa, quanto mais dinheiro no mercado, melhor. E quando tem uma movimentação estranha, a casa precisa apostar em ambos os lados para se proteger. E aí, quando tem um alto volume de dinheiro, a casa precisa começar a balancear as odds para garantir o seu juice, que é a sua margem de lucro. E quem identifica e denuncia essas manipulações é a própria casa, porque para a casa não é vantajoso você ter que colocar muito dinheiro para balancear as odds para garantir o seu juice. Por exemplo, num jogo da Indonésia, segunda divisão, onde movimenta pouco dinheiro, se entram muitos usuários apostando em um resultado específico, começa a ligar o sinal de alerta da casa. Seria como um elefante entrando por uma porta. Você tem uma grande quantidade de dinheiro para um espaço que não está acostumado a receber essa quantidade de dinheiro. E para a casa, que tem um volume de dados e uma análise fantástica, ela consegue identificar essa movimentação estranha. Em caso de jogadores famosos, se você for analisar a notícia, você vê que a própria casa denunciou. Apostas de um lugar só, novos usuários que só apostam em um resultado em específico, uma alta quantidade de dinheiro em um evento que normalmente não tem tanto dinheiro jogando. Então isso daí é um sinal de alerta de que as próprias casas não querem manipulação. Em resumo, as casas de apostas precisam de um sistema confiável. A manipulação dos resultados não traz vantagem para elas. Pelo contrário, ela mina a confiança dos apostadores e dificulta o equilíbrio das apostas e atrai muitas sanções na modalidade. Para a casa, além de ser um crime a manipulação de resultados, ela perde muito dinheiro, porque ela já garante a sua margem de lucro com o juice. Portanto, se você ouvir falar isso é esquema de bet, pode ter certeza que uma das casas denunciou essa movimentação estranha, porque para eles não existe vantagem. Quanto menos gente entrar nesse mercado, menos dinheiro eles vão fazer.
E se as casas já ganham com margem de lucro nas apostas, por que os apostadores lucrativos são expulsos delas? Assim como um cassino, se você está ganhando muito do cassino, ele vai te expulsar. Se você é um cara muito lucrativo e está numa casa recreativa, para casa, isso não é interessante. Ela quer pessoas que não entendem de probabilidades, que fique mais fácil dela garantir a margem de lucros. E se você é maior de 18 anos e está ciente dos riscos que você pode correr apostando, você pode entrar numa casa que não te limita. Betfair Exchange é uma bolsa de valores, só que de apostas de futebol, onde pessoas compram probabilidades de outras pessoas, ou seja, vence quem tem mais informação. Então, se você quiser conhecer, temos um vídeo aqui no canal e abaixo a gente tem o link para você abrir sua conta, mas tome cuidado. A aposta não é renda fixa, a aposta não é garantia de dinheiro rápido e não é garantia de que você vai ficar rico de hoje para amanhã. Tome cuidado, esteja ciente dos riscos e sempre analise os dados.